UM-ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação na Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UM-ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Terça-feira às 20 horas e em podcast.rum.pt. Esta semana com José González Merrome, investigador e diretor do Laboratório de Investigação em Optometria Clínica e Experimental do Centro de Física da Universidade do Minho. I spend all my money on a big old fancy car for these bright-eyed honeys. Oh yeah, you know who you are. Keep me up till the sun is high, till the birds start calling my name. I'm addicted and I don't know why. Guess I've always been this way. All these roads steer me wrong, but I still drive them all night long, all night long. All you young wild girls, you make a mess of me. Yeah, you young wild girls, you'll be the death of me, the death of me. All you young wild girls, no matter what you do. Yeah, you young wild girls, I always come back to you, come back to you. I get lost under these lights, I get lost in the words I say. Start believing my own lies, like everything will be okay. Oh, I still dream of a simple life. Boy meets girl, makes her his wife. But love don't exist when you live like this, that much I know. Yes, I know. All these roads steer me wrong, but I still drive them all night long, all night long. All you young wild girls, you make a mess of me. Yeah, you young wild girls, you'll be the death of me, the death of me. All you young wild girls, no matter what you do. Yeah, you young wild girls, I always come back to you, come back to you. All you young wild girls, you make a mess of me. Yeah, you young wild girls, you'll be the death of me, the death of me. All you young wild girls, no matter what you do. Yeah, you young wild girls, I always come back to you, come back to you. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um UM-ID. Esta noite temos como convidado o professor José Merrome, para além de docente e investigador na Universidade do Minho, é também diretor do Laboratório de Investigação em Optometria Clínica e Experimental do Centro de Física da Minho. Participou recentemente na certificação de uma lente de contacto que é inovadora, não faz milagres, é verdade, mas que pode ajudar muito quem tem miopia, sobretudo
na infância e na fase adolescente. Que características diferenciadoras é que tem esta lente de contacto, no fundo, que acabou por certificar recentemente, em conjunto com outros investigadores de outras instituições? Ora, muito boa noite, agradeço o convite para estar presente aqui pela primeira vez e com muito gosto neste programa. É assim, estamos a falar de uma lente de contacto que à vista desarmada, passa a redundância, é uma lente como qualquer outra, é uma lente gelatinosa, uma lente mole, feita de um polímero. No entanto, onde está a particularidade é no seu desenho óptico, isto é, o modo como distribui aquilo que nós chamamos a potência óptica, ou as dioptrias, aquilo que nós chamamos as dioptrias da lente, pelas diferentes áreas que ficam por cima da meninha do olho, da pupila do olho. Essas particularidades vão fazer com que haja uma diferenciação entre a estimulação que recebe aquela parte da nossa retina de visão mais fina, aquela com a qual lemos, portanto, o que nós chamamos normalmente o campo de visão central, o que observa os detalhes, e a estimulação que recebe a retina, a área da retina na parte posterior do olho, que não está tão envolvida nessas tarefas de detecção e de detecção dos detalhes finos, mas que sim tem outras funções. Uhum. E esta lente, obviamente, surge na sequência de muitos outros desenvolvimentos anteriores, desde os anos 70 do século passado, que se sabe que é possível condicionar, de alguma forma, o modo como o olho se desenvolve e como cresce, proporcionando diversas estimulações ópticas, isto é, fazendo com que a luz que entra no olho focalize de uma forma diferente na parte posterior deste órgão, na retina. Esta lente vai então de encontro a essas descobertas feitas já em estudos animais, publicadas largamente na literatura científica mundial, e faz um desenho óptico particular com essa distribuição de potência muito específica, que já demonstrou nestes últimos estudos que se realizaram, nomeadamente na Universidade Politécnica da Catalunha, num centro de oftalmologia, e que também nós acabamos por nos ver também envolvidos nessa avaliação, principalmente nas fases de protótipos. Isto é, o que nós fizemos foram uma série de ensaios com pacientes, uma vez que a lente já estava aprovada para a sua utilização em humanos. O que nós fizemos foi uma avaliação da sua qualidade óptica, fizemos uma avaliação da sua performance visual, saber até que ponto poderia interferir com a visão, não sendo uma lente convencional, por assim dizer. Feita essa primeira validação, então, os investigadores espanhóis passaram à fase de ensaio clínico, cujos resultados são os que agora se viram refletidos na comunicação social. Exatamente. Quantas pessoas é que participaram, no fundo, nesta investigação, mesmo falando da parte dos pacientes, entre aspas? Foram certamente mais de 100, à volta de 60 no ensaio clínico de validação final, e uns 30 a 35 na fase em que os testes se realizaram cá na Universidade do Minho. Ao longo de quanto tempo é que decorreu? Os testes de validação inicial costumam ser ensaios de curto prazo, isto é, costumamos colocar as horas, fazer a avaliação ao fim de algumas poucas horas de utilização ou ao fim de alguns poucos dias, porque essencialmente o que queremos aferir é a qualidade da visão que a lente proporciona. A tolerância já não está em causa, porque já era um material previamente validado, não havia aqui questões de autorização do material em si para se poder utilizar. Depois, a fase de ensaio clínico durou 2 anos, e essa é a mais extensa, não é? Nessa nós não tivemos um envolvimento com pacientes, embora sim estivemos sempre a assessorar também a equipa espanhola no desenho experimental, na análise estatística de resultados, finalmente também na divulgação sob a forma da publicação científica que foi feita. No fundo, podemos olhar aqui para as crianças e jovens como potenciais utilizadores ao máximo desta lente, não é? Que podem tirar mais partido desta lente. Sim, isto por um motivo muito concreto. É assim, se bem a utilização de lentes de contacto por qualquer crianças ou adultos, não está isenta de riscos, isso é preciso tê-lo claro. As lentes de contacto devem ser prescritas por profissionais autorizados, sejam eles oftalmologistas ou optometristas com formação para poder realizar essa prescrição. São as crianças as que mais podem beneficiar.
Por um motivo simples, porque o próprio desenvolvimento natural da miopia assim o manda. A miopia pode apresentar-se em diferentes fases da vida, é cada vez um fenómeno mais comum, como nós aqui na própria universidade, e talvez depois tenhamos a oportunidade de falar de alguns outros projetos, temos vindo a verificar, e portanto, essa miopia, a que mais atinge a população e mais vai atingir nos próximos anos, é aquela miopia que aparece mais precocemente. Entre os 5 e os 7 anos, poderíamos dizer, às vezes um bocadinho antes, às vezes um bocado mais tarde, mas é essa que vai ter um horizonte de evolução mais alargado. Portanto, nessas idades podemos prever, embora não seja sempre assim, mas podemos prever que durante os próximos 10 a 15 anos essa miopia vai estar em evolução. No início de uma maneira mais rápida e depois tendendo a estabilizar na idade já jovem adulta ou na idade adulta. Então, se falamos de um tratamento que não vai curar, não vai reverter o que já se fez, se a miopia já se desenvolveu, não é possível com esta lente, nem com outra, que neste momento exista e que conheçamos, voltar atrás. E que não vai reabilitar a visão a quem já tenha perdida. Não tem qualquer envolvimento a esse nível. A sua única valência está em fazer com que aquela miopia que está em desenvolvimento, durante essa janela temporal dos 10 aos 15 anos, ou entre os 5 e os 14, 16 anos, em que ela evolua, podermos fazer aí algum efeito de travagem. Ou seja, que não atinja valores tão elevados. Mas não vamos poder evitar que a criança, se já era míope, continue a sê-lo, nem recuperar o problema de visão que já tem. O que eventualmente estas lentes fazem, e não será a única, é a única destas características neste momento e no nosso meio, mas estes tratamentos que vão encaminhados a diminuir a progressão da miopia, o que vão fazer é que a miopia na idade adulta atinja valores menos elevados, mas nunca curar o que já está instaurado. Como referiu há pouco, esta lente já é comercializada antes de todo este estudo aprofundado feito. Há quanto tempo é que estamos a falar desta lente à venda, e também perceber aqui se há alguma diferença particular no próprio valor, no custo da lente em relação a outras? É assim, esse é um assunto que eu não lhe posso falar, porque nós na Universidade do Minho não vendemos lentes, não estamos ainda nessa vertente, não faço ideia, sei de uns valores que foram apontados na comunicação social, mas não me queria pronunciar acerca disso, porque não temos conhecimento do valor do mercado da lente em si, ou da diferença que possa ter em relação a outras lentes normais. Não sei. Professor José Gonzalez Menrome, peço desculpa, é também o diretor então do Laboratório de Investigação em Optometria Clínica e Experimental do Centro de Física da Minho. O próprio curso de optometria é particular aqui na Universidade do Minho, tem um sucesso também acima da média, podemos dizer assim. No fundo, toda esta investigação desenvolvida envolve também, com certeza, muitos investigadores. Certamente, e os nossos alunos são o nosso maior potencial, entendo eu. Portanto, nós temos, de facto, a oferta educativa mais alargada de Portugal na área da optometria e uma das poucas a nível ibérico e europeu neste domínio. Temos um curso de licenciatura, que neste ano está já pela sua 26ª edição, mais ou menos. Começou em 88, os primeiros graduados devem ter saído por volta do ano 92, 93, e, portanto, é um curso já com um historial muito largo e de sucesso, como bem referiu. É um curso que tem tido as suas vagas sempre preenchidas e é um curso que continua a ter muita procura. Não é o único, durante muitos anos esteve acompanhado pela Universidade da Beira Interior, com quem temos uma excelente relação, e agora juntou-se também o curso de mestrado em optometria avançada, desde o ano 2009 a 2010, e desde o ano 13-14 o programa doutoral. Portanto, temos os 3 ciclos de estudo cobertos. Qual é a importância da investigação nestes projetos de ensino? É fulcral, é essencial, porque, de facto, fazemos questão de ancorar aquilo que ensinamos naquilo que aprendemos do estudo e aquilo que aprendemos também da nossa própria investigação. E esta questão que hoje nos traz cá, da miopia, tem aqui uma presença muito importante. A primeira tese de doutoramento na área da miopia foi realizada pelo meu colega Jorge no ano 2006,
continuaram-se outros estudos e nós tivemos sempre uma vocação também muito importante para a área das lentes de contacto, da contactologia. E chegou um momento em que ambas as áreas se cruzaram, em que se começou a perceber que as lentes de contacto poderiam ser um dos melhores instrumentos para corrigir a miopia e para também evitar que ela progredisse, como já referimos aqui. E é isso que faz com que estas temáticas ligadas às lentes de contacto, mas não só, a visão das cores também é outra área de especialidade, a terapia visual, tudo isto são áreas, a baixa visão, em que fazemos investigação e, simultaneamente, tudo isto está muito presente nos nossos programas de estudo. Ao nível da licenciatura, de uma maneira menos expressiva, mas cada vez mais no mestrado e no doutoramento. Portanto, são projetos de ensino fortemente ancorados nas tarefas de investigação. E o facto de existir aqui também este mestrado acaba por ser uma rampa de lançamento para a cobertura do doutoramento também. É certamente cada vez mais, e tem sido ainda muito importante também para que neste mestrado surjam perfis de profissionais que até se estão a orientar para outras vertentes e não apenas para aquilo que se entende como a labor clínica do optometrista num consultório. Temos cada vez mais ex-alunos, primeiro da licenciatura, mas agora cada vez mais do mestrado a trabalhar na indústria, seja na indústria oftalmológica, na indústria optométrica, produção de lentes, comercialização de lentes. Portanto, isto está a enriquecer muito o perfil formativo dos alunos e, obviamente, é ao mesmo tempo uma importante fonte para a participação em projetos. Os alunos começam a se envolver mais diretamente nos projetos de investigação na altura do mestrado e alguns certamente optam depois por querer progredir para o doutoramento. Começou por referir aqui também este fator da miopia, que é um problema cada vez mais comum naqueles estudos que têm, no fundo, desenvolvido também. A que conclusões é que têm chegado sobre esta matéria? Conclusões, sem querer ser alarmista, como é óbvio, mas conclusões que vão muito na linha daquilo que a nível internacional já começa a ser uma mensagem muito presente. Há uns poucos anos, talvez 5 a 10 anos, começava-se a falar de uma maneira muito premente do aumento da miopia em países asiáticos. Raramente vemos uma pessoa de raça chinesa que não tenha óculos. Se não tem óculos, provavelmente tem lentes de contacto ou já fez alguma cirurgia, porque essas taxas de incidência, de prevalência, na população chegam a ser de 80%. 80% das pessoas acima de 18 anos, em Taiwan, Hong Kong, Xangai, na China em geral, nas zonas urbanas, sobretudo, atingem valores de 80%. E nós, no Ocidente, estávamos um bocado mais tranquilos, se bem que já havia nos Estados Unidos algumas mensagens um pouco preocupantes, que observavam que estudos repetidos nos anos 70 e agora no início da década de 2000 apontavam para um aumento de dois fenómenos. Em primeiro lugar, um aumento significativo, quase a dobrar, no número de pessoas, proporção à população, que estavam afetadas de miopia. A segunda preocupação muito, muito forte era que a percentagem de miopias altas, aquilo que nós consideramos uma miopia elevada, acima das 6 dioptrias, 5, 6 dioptrias, que é considerada uma miopia elevada, começava também a duplicar e às vezes a multiplicar por 3 ou 4 vezes em relação aos anos 70. Bom, nos últimos estudos que aqui se realizaram, um estudo coordenado pelo meu colega António Queiroz, também aqui diretor de curso de licenciatura em optometria e agora também coordenador deste estudo que vou referir, e que se desenvolveu no agrupamento de escolas de Caldas das Taipas, aqui perto de Guimarães, revelou que o nível de crianças com miopia passa de ser de 5% naqueles que estão entre os 6 e 9 anos para acima dos 20%, 15 a 20%, quando já estão na escola secundária, isto é, entre os 13 e 16 anos. Portanto, um salto muito forte, que é muito difícil de explicar e temos que continuar a investigar, porque estamos a falar de muito pouco tempo. Mas talvez uma outra mensagem muito surpreendente que obtivemos foi que aquele primeiro estudo que o meu colega Jorge fez por volta do ano 2002 a 2005, em que se encontrou que os estudantes da Escola de Ciências tinham uma prevalência de miopia, ou seja, 22% à volta dos que estavam no primeiro ano tinham miopia,
Neste momento repetiu-se esse estudo e chegou-se a valores à volta dos 40%, no mesmo coletivo. Bom, aí ficamos assim com um bocado de receio a dizer, é uma amostra mais pequena, estão à volta de 100 sujeitos envolvidos, é uma amostra mais seletiva, de uma única escola. Então, no mês de setembro, com a entrada dos novos alunos, fizemos uma análise a 340 estudantes, dos novos estudantes, dos 3.000 estudantes da Universidade do Minho, fez uma amostra aleatória daqueles que entravam na universidade. E aí ficamos realmente mais preocupados, porque o valor daqueles que têm miopia já ascende aos 45%. Portanto, tudo isto colocado em perspectiva, nós observamos as crianças até aos 9 anos, 5% delas já têm miopia. Quando observamos depois entre os 11, 12 e os 15, 16 anos, já estamos nos 15, 18%, e quando entram na fase universitária e entram na universidade, os que estão hoje a chegar à universidade, já estão em valores próximos dos 40, 45%. Obviamente, isso começa a nos aproximar um pouco mais daquela perspectiva catastrofista da Ásia, em que para eles já é nitidamente um problema de saúde pública. E até o momento não conseguem perceber exatamente que fatores é que podem contribuir para esta percentagem de miopia tão elevada. É assim, costuma-se dizer que neste tipo de problemas poderá sempre haver duas componentes dominantes. Uma que é a genética e outra que pode ser o ambiente. Ou seja, aquilo que nós fazemos, em que condições o fazemos e que pode condicionar o nosso desenvolvimento biológico. Do que estamos a falar essencialmente é de mudanças no modo como o nosso globo ocular, o nosso olho, cresce. Já agora um pequeno esclarecimento que é, quando falamos de miopias elevadas, normalmente elas produzem-se por um crescimento excessivo. Isto é como ter uma câmara fotográfica, a qual temos um corpo da câmara muito grande para a objetiva que nós temos que lhe colocar. Se há um desajuste nesses dois elementos, certamente as fotografias saem desfocadas, que é o primeiro que a pessoa sente quando tem miopia. Portanto, as componentes ópticas, as objetivas dos olhos míopes não são assim tão diferentes das que têm os outros sujeitos, isto é, hipermétropes ou pessoas que não têm qualquer problema de visão, do ponto de vista óptico. No entanto, o corpo da câmara é que é o principal problema. O corpo cresceu demais. Ora bem, esta câmara é um olho, é um órgão vivo, tem diferentes camadas e não todas elas conseguem acompanhar esse ritmo de crescimento. Há camadas mais elásticas, aquilo que nós chamamos o branco do olho, quando observamos um olho, que ela sim está formada sobretudo de colagênio, é uma substância que nos é muito comum e que tem um melhor comportamento elástico. Portanto, essa camada até pode crescer e não haver grandes problemas desse ponto de vista. Mas há outras camadas internas, sobretudo as camadas vasculares, as que têm os vasos sanguíneos, e a camada neurológica, que é a retina, que podem não conseguir acompanhar esse crescimento dessa camada elástica. E é aí que surgem os problemas. E, portanto, quando o olho cresce demais, quando o corpo da câmara se esticou demais e deixa de estar ajustado, a óptica que tem, o menor dos problemas, embora seja um problema, é o não ver bem. Os problemas podem vir depois em resultado desse crescimento descoordenado entre as diferentes camadas. E é isso que é preciso tentar perceber porque é que está a acontecer. Vamos então aos fatores que me questionava. Não está claro, certamente não é um só fator. O problema destas questões é que são sempre multifatoriais. Há muitos fatores que estão envolvidos nesta evolução e nesta diferente evolução, ou que podem estar envolvidos nesta diferente evolução da biologia do olho humano. Quanto à genética, primeiro, não há evidências de que em tão curto espaço de tempo se possa ter produzido, digamos assim, e falando grosso modo, uma mudança na espécie. Podemos entender que hoje em dia desenvolvemos a nossa atividade em ambientes diferentes e a nossa genética e o processo evolutivo vai nos levando noutro caminho em que precisamos ver bem ao perto e não tanto ao longe como quando caçávamos e recoletávamos, não é? No entanto, parece que essa componente não terá a principal dominância porque é muito curto espaço de tempo. O que agora se começa a apontar como fatores muito, muito peremptórios, muito dominantes, são alguns que têm a ver com os hábitos que nós temos. Isto é, um excesso do esforço do trabalho em visão de perto, seja leitura, seja escrita, seja um excesso de tarefas em ambientes muito reduzidos, não é? Em espaços interiores, aponta-se em alguns estudos como sendo um fator potencialmente implícito. Se bem que aquele grau de culpa que se atribui é sempre baixo. Um outro que ultimamente também já tem demonstrado em diversas investigações sendo um fator
importante, e penso que aí devemos, como sociedade, começar a tomar consciência disso, é o número de horas que, como sujeitos na nossa fase infantil, passamos em atividades ao ar livre. Isto é, todos nós que temos agora 30, 40 anos, nos lembramos de ter brincado na rua, não termos tido um controlo tão apertado sobre essas atividades, e hoje isso é a exceção, em vez de ser a regra. Não digo com isto que nas crianças não possam, obviamente, estudar, tenham que estudar, não possam fazer atividades extraescolares, tenham que as fazer, mas deveríamos, como sociedade, não depende, acho eu, apenas dos pais e dos progenitores, devemos nos conscienciar que é necessário permitir que as crianças sejam crianças num ambiente algo mais livre. Se bem que isto é uma discussão quase para outro assunto, mais da área das ciências sociais, mas é algo que nós estamos a pôr o foco muito, muito fortemente nele, porque o número de horas que se investem por semana em atividades ao ar livre tem já, estatisticamente, em estudos epidemiológicos muito alargados, um fator predominante na condicionante da miopia ou não que vai aparecer mais tarde. Fala-se muitas vezes em todos os gadgets que nos rodeiam, no fundo, telemóveis, tablets, computadores, que esse contacto também começa desde muito cedo hoje em dia, também pode ser um fator a ter em conta. É verdade, e isso tem que ser interpretado de duas formas. Pode ser interpretado do modo em como é a tarefa de visão próxima, porque nós temos estes gadgets entre os 30 e os 50 centímetros de distância. Isso requer do nosso sistema visual um esforço diferente, do ponto de vista muscular, do ponto de vista da exigência óptica que fazemos, e pode ser interpretado à luz desse fenómeno. Isto é, nós esforçamos o olho e habituámo-lo a observar objetos tão próximos que ele, por fim, pode ter a tendência de ficar bloqueado, quase como uma câmara de foco fixo, para essa distância. A outra interpretação é, quanto mais tempo nós passamos neste tipo de atividades, menos tempo passamos em outro tipo de atividades, como pode ser a tal brincadeira ao ar livre que eu referia, não é? E aqui é muito difícil descortinar qual é a principal causa. No entanto, repito, as últimas investigações estão a apontar mais ao factor dominante de ausência de atividades ao ar livre, mais do que ao excesso de atividades em interiores, que elas próprias são interdependentes, mas a primeira afigura-se como sendo mais relevante. Isto é uma mensagem importante, porque quer dizer que, se vier a consolidar, nós não devemos ou não temos que alterar os hábitos de estudo. O que temos é que potencializar outros hábitos que também são saudáveis, até para o próprio crescimento como pessoas dos seres humanos. Na sociedade há também sempre algumas questões relacionadas com a diferença da optometria com a oftalmologia e a própria credibilidade das duas áreas. De que forma é que podemos desmistificar algumas ideias que possam existir ainda na sociedade nesta matéria? Sim. Bom, isso é muito pertinente e, de facto, neste momento a nossa experiência é contrária. Nós temos excelentes colaborações com a área de oftalmologia, com oftalmologistas, trabalhando em clínicas privadas, em hospitais, e, de facto, nós precisamos deles para muito daquilo que fazemos. Quer nas áreas de investigação, quer nas áreas de docência, precisamos do contributo da área médica para reforçar a formação que damos aos nossos estudantes. Do ponto de vista formal, está muito bem delimitado tudo aquilo que o optometrista pode ou não pode fazer. Um optometrista não tem formação específica em medicina, se bem que tem formação em anatomia, em biologia do olho, fisiologia do olho, e até fisiologia e anatomia geral, isto é, tem as noções que precisa de ter para realizar a sua tarefa, mas não vai ter aquelas que são necessárias para fazer um tratamento médico ou um tratamento cirúrgico. Isso cabe, obviamente, única e exclusivamente ao médico oftalmologista. Portanto, o optometrista entende-se internacionalmente, e assim está considerado, como um profissional da atenção visual primária. Isto seria o equivalente, não querendo fazer uma comparação médico ou optometrista, mas seria o equivalente ao médico de clínica geral, que quando detecta que algo possa não estar bem num determinado órgão ou num determinado aspecto da saúde do doente, vai remetê-lo para o especialista. Portanto, o optometrista é esse profissional da atenção visual primária, está muito próximo da população, está num maior número, também presente, e mais acessível. E deve caber-lhe também a responsabilidade de, imediatamente, quando detectar que pode haver algum sinal de não normalidade no sistema visual de um doente, remetê-lo imediatamente para o referenciá-lo para o médico oftalmologista.
sem prejuízo de que qualquer cidadão deve realizar também as suas consultas de oftalmologia com a regularidade que o médico lhe recomende. Certamente, a determinação da graduação das próteses que vai utilizar, a adaptação de umas lentes de contacto, a prescrição de exercícios de terapia visual ou até a prescrição de ajudas para pessoas com baixa visão, isto é, ajudas sempre no domínio óptico. Certamente o optometrista é um profissional que tem provado também valia muito alta em Portugal. Neste momento há mais de 1000 profissionais, realizam mais de 1 milhão de consultas por ano e o que estamos a reclamar ano a ano às autoridades competentes é uma regulamentação da profissão que nos proteja, mas que proteja sobretudo ao cidadão, porque quando há uma regulamentação há uma responsabilização também das atividades. Não tem sido isso o problema, mas queremos que isso continue. Portanto, há aqui uma harmonia perfeita no trabalho que fazemos e a nossa colaboração, quer ao nível da docência e da investigação, tem demonstrado isso mesmo. Portanto, optometria e oftalmologia estão cada vez mais próximas e cada vez mais intensamente a colaborar. O facto de estarmos na Universidade do Minho tão perto de um hospital como o Hospital de Braga, há também potenciais ligações aqui que se podem desenvolver em várias matérias. Há certamente, e esta é uma delas, quer o hospital público, quer o hospital privado, quer outras clínicas, em que há uma presença muito forte. Há um projeto neste momento na área da epidemiologia, não apenas com o Hospital de Braga, mas com hospitais de outras regiões, que envolve basicamente todo Portugal para perceber qual é o custo da doença oftalmológica. É um projeto coordenado ou co-coordenado por optometristas, por oftalmologistas, por epidemiologistas. Portanto, cada vez mais as próprias candidaturas que fazemos a projetos europeus, a projetos nacionais, têm invariavelmente elementos da área médica, da área física, da área optométrica, das ciências biológicas. São cada vez mais multidisciplinares e só temos a ganhar com isso. This summer's gonna hurt. It's gonna hurt. I see her dancing in the street, sipping champagne on the beach. It's so expensive what she eats, 'cause she's so fancy, 'cause she's so fancy.
Professor, chegamos à segunda parte da nossa conversa. Não é português, já todos percebemos. Como é que se dá esta ligação à Universidade do Minho? Em que ano e em que parâmetros também é que acontece? É verdade. Eu chego à Universidade do Minho no ano académico 2000-2001. Já agora, sou originário da Galiza, de uma vila no centro da Galiza que se chama Lalín, pertence à província de Pontevedra, está a 50 km de Santiago de Compostela e a 50 km de Ourense. Portanto, está no que se chama o centro geodésico ou geográfico da Galiza. Eu tirei o meu curso de optometria e óptica na Universidade de Santiago de Compostela entre 93 e 97. Permaneci lá como professor ao abrigo de um projeto do Ministério, num programa de formação de professorado universitário, e vai daí que surgiu, por volta do ano 2000, a possibilidade de vir fazer aqui a Portugal, ocupar uma vaga de professor convidado, e aceitei imediatamente. Isto foi por intermédio de um professor, de um oftalmologista, que era com quem eu trabalhava na Universidade de Santiago de Compostela, que era o professor Manuel Parafita Mato. Ele tinha sido discípulo de uma outra grande figura da oftalmologia espanhola, que era o professor Sánchez Salório, e através do professor José Borges de Almeida, do Departamento de Física, professor catedrático do Departamento de Física, surgiu esse convite de um elemento da equipa docente da Universidade de Santiago vir fazer aqui um ano de tarefa docente como professor convidado. Eu cheguei em setembro do ano 2000, imediatamente fui excelentemente acolhido por toda a comunidade da Universidade do Minho. Vi uma universidade dinâmica, jovem, com muita vontade de estabelecer aqui um grupo permanente de docentes de optometria. Até aí já havia colegas meus que ainda hoje são professores, que já estavam como membros efetivos, mas ainda havia uma colaboração muito intensa, precisamente desta Universidade Politécnica da Catalunha, através de outros professores da altura que vinham cá dar algumas aulas em regime mais ou menos intensivo. A Universidade do Minho tinha claro que queria apostar nitidamente nesta área. Acho que fez bem. Eu, pelo menos, também agradeço porque me deram a oportunidade de me juntar a esta excelente equipa. E hoje penso que esse esforço todo compensou. Não fui eu o único. Houve outro colega, médico, oftalmologista, que ainda hoje é professor aqui na Universidade do Minho. E foram-se seguindo outros elementos que se foram juntando à equipa. Portanto, eu cheguei cá no ano 2000-2001. O doutoramento foi realizado também aqui? Foi, de facto. Foi essa oportunidade que, vindo para um ano, eu costumo dizer, esta brincadeira fazia quando levava cá 11 anos. Dizia assim, um ano mais um ano, afinal deu em 11, não deu em 2. Porque eu vinha para um ano, ponto assente. No entanto, imediatamente me fizeram uma proposta, ou muito rapidamente me fizeram uma proposta de se não estaria interessado em fazer aqui o meu doutoramento também. E, portanto, foi algo que me entusiasmou, era algo que aspirava, era algo que via como um horizonte, e penso que foi a maneira, de facto, de eu me ir prendendo também cada vez mais. Lembro que no primeiro ano ainda tinha uma colaboração, os 2 primeiros anos, muito intensa com Santiago. Todas as semanas eu ia fazer investigação, ou seja, dar continuidade aos projetos que tinha em Santiago e alguns que tinha iniciado na Austrália, porque tinha feito lá um estágio em 99, mas muito rapidamente o meu tempo foi sendo absorvido todo cá e fico muito satisfeito por isso. E então, entretanto, lá vão 15 anos. Exato, e está na direção também deste laboratório, não é? Sim. No fundo também é um crescimento profissional importante. Sim, eu tenho que reconhecer que a Universidade do Minho sempre me deu todas as condições para evoluir como investigador, como docente. Obviamente eu quis sempre também estar à altura desses desafios. Os desafios da área da gestão também foram chegando, primeiro como diretor de curso do mestrado. Quando o mestrado iniciou, o mestrado tinha sido já acreditado por outros colegas meus, eu também tinha participado, embora menos. Na altura de lançar o mestrado a funcionar, fui designado como diretor do mesmo. Penso que correu bem essa iniciativa, e nos últimos 2 anos e meio tocou-me também a pasta da vice-presidência da Escola de Ciências para a área pedagógica. Portanto, na presidência do Conselho Pedagógico,
E, portanto, temos tentado fazer o melhor possível, quer na área da gestão, quer na área da docência e, obviamente, na investigação. E esta coordenação eu não gosto de me chamar diretor, gosto de me chamar mais coordenador do Laboratório de Investigação em Optometria e Experimental, porque tem sido um projeto que surgiu por volta de 2008, surgiu da junção de dois pequenos laboratórios que nós já tínhamos na área de optometria e na área da contactologia ou das lentes de contacto. Surgiu este laboratório e que tem tido cada vez mais uma relevância internacional, tem os seus membros doutorados, tem os seus estudantes de mestrado, tem os seus estudantes de doutoramento, e fomos angariando também os nossos próprios projetos, que é o que nos permite que esta atividade seja intensa. Professor, agora nesta última parte da conversa é sempre interessante percebermos uma pessoa ligada à investigação tem sempre uma série de atividades, viagens, docência, preparação de aulas, de investigações, sobra também algum tempo para descansar. Claro que sobra e tem que sobrar, porque senão o resto não é possível. Se não conseguimos manter algum equilíbrio mental, muito dificilmente podemos fazer o resto com competência. E para esse equilíbrio mental é muito importante o resto das atividades. Portanto, eu tento estar o mais possível, já que a atividade me leva a estar muitas vezes fora. Nos tempos livres, fins de semana, tento estar o mais possível com a família, é verdade. Já agora sou casado com uma portuguesa de Braga e tenho uma filha de 7 anos, que é o meu principal desafio neste momento, também a tentar fazer aumentar a família, e tenho esse anseio de dedicar o maior tempo possível, dentro daquilo que todas estas atividades me permitem, à família. O fim de semana, obviamente, tem que ser, ao fim do dia o computador ficar o mais afastado possível, pelo menos até à meia-noite ou até às 10 da noite, quando a criança se deita, e tento, isso sim, fazer uma prática desportiva regular. Gosto muito, gosto-me de me desafiar com o desporto, não por competição, nunca entro em nenhuma corrida, entro em corridas comigo próprio, para manter uma atividade que me permita manter-me estável e poder rendir ao mais alto nível depois na parte científica, docente e de gestão, que são muito exigentes. Professor José Meirome, muito obrigada por ter estado nos estúdios da RUM, obrigada por esta conversa interessante e que também deixou aqui a oportunidade de esclarecer algumas questões importantes sobre esta temática. Eu é que agradeço. Obrigado. Less control me. When it rains it pours, when the floodgates open, brace your shores. That pressure don't care when it breaks your door. Say it's all you can take, better take some more. Cause I know what it's like to test fate. Had my shoulders pressed with that weight, stood up strong in spite of that hate. Night gets darkest right before dawn. What don't kill you makes you more strong, and I've been waiting for it so long. Let's go. Waiting for a light that never comes. I chase the sun. Waiting for a light that never comes. Waiting for a light that never comes. Waiting for a light that never comes. I chase